Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Quero mandar o meu abraço fraternal para todos os ouvintes da web Rádio WS de Pernambuco e a todos os irmãos da El Shaddai Vida, os rádios que estão transmitindo a mensagem do pedacinho do maná dos céus do presbítero Gregório. Também quero mandar um abraço para todos os irmãos da minha lista de transmissão, do grupo do WhatsApp, página do Facebook, do YouTube, e a todos os missionários do pedacinho do maná dos céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Muito bem, amados, eu estou falando com a família. Hoje eu quero falar sobre algumas perguntas, algumas interrogações que alguns irmãos têm enviado para mim acerca de divórcio, novo casamento. Eu não quero deixar meu parecer, portanto eu deixarei a palavra de Deus para os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3 em diante. A Bíblia Sagrada traz-nos a narrativa de que alguns fariseus se aproximaram de Jesus na tentativa de tentar a Jesus, para experimentar a Jesus. Eles lançam uma interrogação a Jesus dizendo: é lícito ao homem separar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, repudiar, dar carta de divórcio para sua mulher sem qualquer motivo. A pergunta aqui, amados, é facciosa. Eles queriam tentar a Jesus, eles queriam experimentar a Jesus. Era algo que estava acontecendo no meio dos fariseus, dos judeus. Havia dentro da comunidade judaica, dentro da comunidade que conhecia a lei de Deus, a prática comum de divórcio. Por qualquer motivo, o homem separava-se da mulher. Portanto, a pergunta é facciosa, porque eles lançam essa pergunta e coloca bem claro, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Se o marido chegasse em casa e encontrasse a casa bagunçada, ou a mulher fez algo que o envergonhou diante da vizinhança, era motivo de separação. Se o marido pediu que a mulher fizesse uma refeição e ela não fez aquela refeição da maneira como ele se agradou, era motivo de separação. Se a mulher tivesse queimado a comida e o marido achou ruim, era motivo de separação. É isso que ele estava colocando aqui. Veja a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: não tendes lido que o Criador fez desde o princípio homem e mulher? Eu já vos expliquei que Deus, no princípio, ele fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e Adão, nem Eva e Eva. Ele fez um homem e uma mulher. Agora Jesus retorna lá para o início da criação dizendo: vocês não leram? Vocês não têm lido que o Criador fez desde o princípio um homem e uma mulher? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Veja bem, Jesus deixa bem claro que a união de dois corpos, ou seja, de uma mulher e de um homem, eles não passam a ser mais dois, mas passam a ser uma só carne. Essa união é a fusão de um corpo. Ambos agora deixam de ser, não são mais dois, mas são a união de uma só carne. E Jesus vai além ainda, ele diz: assim já não são mais dois,
mas são só carne. Estão unidos, estão enlaçados. A fusão de um corpo, unindo o seu corpo um do outro, já deixam de ser dois, mas passa a ser uma só carne. Portanto, diz o Senhor Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está tratando de separação, de divórcio. Ele está falando aquilo que Deus ajuntou. O homem aqui terreno não tem como separar, ainda que haja a lei do divórcio. Ainda que o homem vai e se divorcie na justiça, por qualquer motivo. Então, Jesus deixa bem claro que o homem não tem essa autonomia, não tem essa autoridade. Então as pessoas interrogam, os fariseus interrogam Jesus. Então responderam-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então a resposta de Jesus é clara, ele disse assim, disse-lhe ele, é pela dureza de vossos corações. É porque vocês têm o coração duro, o coração impenitente, diz o Senhor Jesus. Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Foi uma permissão, não é uma concessão, não é algo de direito, é uma permissão, disse o Senhor Jesus. Então foi por causa que vocês têm o coração duro, o coração de vocês está petrificado, estão endurecido. Moisés, ele permitiu, ele não vos deu o direito, ele deu uma permissão para vocês separarem das vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio, disse o Senhor Jesus. Ele volta a lembrar que desde o princípio Deus uniu um casal para que ambos vivessem até o final da sua existência. Eu vos, porém, digo, diz o Senhor Jesus, que qualquer que repudiar sua mulher, agora ele coloca o parecer dele, a não ser por causa da infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora Jesus vai além, ele deixa bem claro, que se eu me separar da minha mulher, por qualquer motivo banal, por uma discussão banal, a minha mulher não me traiu, eu separei dela, eu estou fazendo com que ela cometa adultério. Se eu me casar com outra mulher, eu estou cometendo adultério. Ainda que eu me separar legalmente, eu estarei em adultério. E se a minha mulher casar com outro homem, o outro homem que casar com a minha mulher também estará em adultério. Isso o Senhor Jesus deixa bem claro. Quem repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também está em adultério. Isso é muito sério, amados. O Senhor Jesus trazendo o seu parecer, ele mostrando acerca de que o casamento é sagrado. Disseram-lhe os discípulos, se tais é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Então Jesus diz para eles, Jesus lhe disse, nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aquele a quem é dado. Porque agora ele passa a dizer acerca das pessoas que dentro da sua mente se torna eunuco. Ele diz, porque há eunuco que se nasceram assim. Existe homem que não tem, ele nasceu eunuco, ele não tem vontade sexual, ele não tem vontade de praticar sexo. E Jesus diz, então ele nasceu assim. Tem eunuco que nasceram assim. E há aqueles que pelos homens foram feitos tais. Quer dizer, existe aqueles que se tornaram eunuco por uma cirurgia para que não viesse tocar em mulher. Hoje no Brasil existe uma tentativa de colocar-se a castração química para aqueles que se tornam pedófilos.
que se tornam estupradores, isso é fazer com que a pessoa perca a sua capacidade de ereção, de ter o ato sexual. E Jesus diz que existe que essas pessoas que foram feitos eunuco pelos homens, e outro há que a si mesmo se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Existem aqueles que colocaram em sua alma, em seu coração, o desejo de não praticar sexo por causa do reino de Deus. E aí Jesus diz: quem pode, aceita isso, aceite-o. Ele não está falando que isso é uma lei. Ele não está obrigando você. Ele está dizendo que você, se você tem condição de aceitar, que você aceite. Então, amados, algumas perguntas que me foram feitas. Pessoas dizem: presbítero, eu sou casado, me casei, separei. Uma irmã, certa feita, me disse: presbítero, eu estou separada do meu marido há 17 anos e agora ele tem me procurado. Ele quer reconciliar comigo. Ele já tem filhos com outra mulher, casou com outra mulher, está separando da outra mulher. Mas as pessoas dizem para mim que ele é meu marido. O que a Bíblia diz sobre isso? Então vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: quando um homem, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisas vergonhosas, far-lhe-á uma carta de divórcio, ou seja, uma carta de desquite, ou separar-se-á dela. E lhe dará nas mãos esta carta e a despedirá da sua casa. Então houve uma separação, houve um divórcio. O marido, ele sentiu que deveria separar-se dessa mulher, porque ele achou algo vergonhoso nela. Alguma coisa fez com que ela envergonhasse o nome dele. Então, Moisés diz para ele: então você pode separar dessa mulher. Dê-lhe a ela uma carta de divórcio na mão. Mas só que vem algo no versículo seguinte. Diz aqui: se ela, pois, saindo da casa dele, for-se e casar com outro homem. Quer dizer, ela pertenceu a outro homem. Esse marido também, ele passou a pertencer a outra mulher. Então, ela criou um corpo com outro homem, ele criou um corpo com outra mulher. Então existe um corpo agora rival. E se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e este homem a desprezar, fazendo-lhe carta de divórcio, e lhe der nas mãos e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Veja bem, está bem explicado aqui. O marido despreza a mulher, separa-se dela, ele casa com outra, ela casa com outro. Agora passa tempo depois, o marido dessa mulher morre, ou separa-se dela, dá-lhe carta de divórcio, há um divórcio. Veja o que a lei de Moisés diz. E este também, se este marido a desprezar e der a ela carta de divórcio ou morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada. Por isso é abominação perante o Senhor. No caso, se a pessoa separou-se, constituiu um lar, outra família, com outra mulher, ele criou um outro corpo com outra mulher, a mulher criou outro corpo com outro marido, e depois de muito tempo deseja voltar-se. São servos de Deus, eu estou falando com crente, eu não estou falando com pessoas que não são crentes, amados. São servos de Deus. Perante os olhos de Deus, esse marido não pode voltar para essa mulher. Essa mulher não pode voltar a ser mulher deste homem, porque eles foram contaminados. Isso é abominação perante os olhos do Senhor.
Ele diz: não fará pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te deu por herança. Então haverá um pecado se isso ocorrer. É isso que a palavra de Deus diz. Eu, aconselhando a certa feita, esta irmã, ela diz: mas ele pediu perdão, vou dar uma chance para ele. E depois voltaram a viver junto. E depois ele quase matou ela, espancou ela. Ela me mandou uma mensagem totalmente desesperada. Eu disse para ela: mas irmã, eu já havia lhe aconselhado acerca disso. E muitas vezes, amados, as pessoas só querem ouvir aquilo que lhe é agradável. Hoje em dia, dentro das igrejas, as pessoas têm profetizado para as pessoas que já estão separadas, pessoas que já constituíram lar, já constituíram família. Diz: não, mas o seu marido vai voltar, ele vai separar da outra e vai voltar para você. Mas segundo a palavra de Deus, isso não é possível, amado. Então vamos analisar agora acerca daquilo que as pessoas chamam de divórcio. Quando você se separa por qualquer motivo, ainda que você continua dentro da igreja orando e buscando a Deus, muitas vezes Deus não te ouve. Deus não ouve a sua oração, não responde a sua oração, e você pergunta a Deus: por que, Senhor? Malaquias responde isso, ele diz: todavia perguntais por quê? Por que, Senhor, tem sido testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Veja bem, Deus, ele é testemunho. Quando você une-se a uma mulher, você fez esta aliança com a mulher, de que iria viver com ela para sempre, mas você foi desleal para com ela. Você foi desleal para com sua companheira, a mulher da tua aliança. Disse Malaquias: o Senhor tem sido testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade, para a qual você procede deslealmente, sendo ela a companheira, a mulher que você prometeu ser fiel para ela, mas você está sendo infiel, e Deus foi testemunho para com isso. Ele diz claramente, e não fez ele somente um ainda, que lhe sobeja espírito. E por que somente um? Não é que buscava a descendência piedosa. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus, ele não quer que você seja infiel com a sua esposa. Deus quer que você seja fiel para com ela, que você a honre, que você a não traia, que você seja um marido dedicado, que você ame essa esposa, que você não venha ser infiel com a mulher com que da sua mocidade. Porque você, meu amado irmão que me ouve, minha amada irmã que me ouve, colocou na sua alma, colocou em seu espírito a infidelidade, deseja separar-se, deseja divorciar. Veja o versículo 16: pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmo, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Amados, esta palavra está bem clara. Deus, ele detesta o divórcio. Ele detesta a separação. Ele quer que você largue esta violência, que você cubra essa tua vergonha, que você cuide de você mesmo, que você cuide da sua alma, que você não seja infiel para com a esposa que você ama. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, amado, aos irmãos de Romanos. Apóstolo Paulo, ele falando sobre separação, ele diz no capítulo 7, versículo 1: ou ignorais, irmão, pois falo aos que conhecem a lei. Ele estava falando aos romanos, e os romanos conheciam a lei.
que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Quando o homem está sobre uma lei, essa lei tem domínio sobre ele enquanto ele está vivo. Agora ele passa a dizer para a mulher, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Muito bem, eu quero esclarecer algo aqui para os irmãos. Apóstolo Paulo está tratando sobre a lei do marido. Ele está falando sobre que a mulher está ligada à lei a seu marido, pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Ele não está falando sobre a lei de Deus, ele está falando sobre a lei do marido. E se o marido morrer espiritualmente, ela também está livre desta lei. Mas como pode haver a morte espiritual? O marido desvia-se da igreja, torna-se um espancador, faz algo vergonhoso, coloca toda a sua família em vergonha, ele se torna alguém malquisto pela sociedade e é desprezado pela sociedade. Esta mulher deve chamar o ancião da igreja para conversar com seu marido. Se seu marido se arrepender, então ela deve liberar perdão. Mas se ele não arrepender, então ela deve considerar ele como um hipócrita e fariseu e ela tem o direito de divorciar-se dele. É isso que a Bíblia nos esclarece, amado. Não é o presbítero Gregório. Eu estou falando sobre morte espiritual. A pior morte, amado, é a morte espiritual. E a mulher está livre da lei do marido enquanto ela está presa à lei do marido enquanto ele estiver vivo tanto físico quanto espiritualmente. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, ou seja, enquanto ele viver fisicamente, ou enquanto ele está vivo espiritualmente, ela será chamada adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, aqui entra a morte espiritual também, ela está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. É isso que o apóstolo Paulo esclarece, amados. No livro de 1 Coríntios também, apóstolo Paulo, ele responde uma carta que lhe foi enviado acerca do divórcio. Nós não temos essa carta se perdeu, amados, ou quem juntou os livros sagrados, o livro santo, achou que não era necessário colocar a carta que enviaram para o apóstolo Paulo, interrogando a ele acerca de casamento, de separação, pois ele deixa bem claro aqui quando ele diz assim: ora, quantas coisas de que me escreveste. Alguém então escreveu para o apóstolo interrogando acerca disso. Ele diz: bom seria que o homem não tocasse mulher. Ele já respondendo acerca de casamento, ele disse: bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. Ele está falando aqui sobre a consumação carnal, sobre o ato sexual. Ele diz, então, se o homem for praticar sexo, que ele tenha a sua própria mulher. Se a mulher for praticar sexo, que ela tenha o seu próprio marido. O marido, diz ele, pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Agora ele passa a falar sobre a relação sexual, que o marido tem dívida com a mulher, de proporcionar a ela o momento de prazer. Ele diz que o marido é uma dívida, ele tem que pagar para a mulher o que é devido. E a mulher também, ela tem que pagar ao marido o que é devido. Ambos não podem se negar, ambos agora estão unidos no seu corpo. Eles têm que proporcionar um momento prazeroso nos seus atos sexuais. Ele diz, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Então ele diz aqui claramente que a mulher não pode dizer não quero, porque ela não tem autoridade. É o marido que tem, ele diz, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então nem o marido nem a mulher pode se negar um ao outro, porque o corpo do marido ele pertence para a mulher, o corpo da mulher pertence ao marido, pois eles estão unidos numa só carne.
E ele passa agora a tratar sobre esse ato, dizendo: não vos negueis uns ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vós aplicardes a oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muito casal pratica incontinência sexual. Conheci determinado pastor que ele passava muito tempo no monte e ele não tinha relação com a esposa e acabou separando por causa disso. Então, amados, o apóstolo Paulo diz aqui: ninguém deve negar um ao outro, senão de comum acordo. Se eu for fazer um jejum prolongado, eu devo comunicar à minha esposa, dizendo para minha esposa que eu estarei fazendo uma consagração. Se ela me autorizar, eu poderei fazer essa consagração, porque eu não poderei ter relação com ela, irei abster-me de coabitar com ela, porque estarei me consagrando a Deus. Mas se ela disser para mim: não, Gregório, você não pode fazer essa consagração prolongada, porque eu tenho a minha necessidade de ter relação com você, então eu não posso fazer, porque ela tem autoridade sobre o meu corpo. E é desta maneira também. Eu já vi muitas mulheres dizendo: eu estou me consagrando, meu marido que se vire, e ele vai se virar. Ele vai arranjar outra companheira, ele vai arranjar um amante, ele vai acabar encontrando outra pessoa, porque você acabou não vigiando e Satanás tentou seu marido por causa da vossa incontinência, diz o apóstolo Paulo. Digo isto, porém, não como que por uma como sendo uma lei, mas por concessão, diz ele, e não por mandamento, mas por uma concessão. Vocês devem entrar em acordo. Se for ambos entrar nesse acordo, então isso não é um mandamento, é apenas uma concessão. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e o outro daquele. Agora, o apóstolo Paulo vai conversar com o solteiro. Ele disse para o solteiro: digo, porém, ao solteiro e à viúva, que lhe é bom que ficassem como eu, ou ficarem sem casar, disse o apóstolo Paulo. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Eu conheço muitas pessoas, amados, que estão na rede social praticando aquilo que chamam sexo virtual. E eles dizem: não tem toque, não tem nenhum contato físico, é apenas um momento de curtição. São cristãos e estão fazendo isso, estão pecando, amados. Estão cometendo pecado, adultério, ainda que não tenha contato físico. E o apóstolo Paulo diz: por causa disso, então case-se, é melhor você se casar do que se abrasar. Tem muitas pessoas abrasando-se. Todavia, diz ele, aos casados, mando não eu. Agora ele passa a tratar com os homens casados. Todavia, aos casados, mando não eu, diz ele, mas o Senhor. Esse agora passa a ser um mandamento que o Senhor está mandando, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ele está falando bem claro que se não houve a infidelidade conjugal, não houve a prática da infidelidade, se a mulher separar-se, não case, e o homem também não deve casar. Mas se separou, reconcilie, diz ele, ou fique sem casar. Não tem mais como viver com ele, presbítero. Não tem mais como viver com ela, presbítero. Amém. Então separe, mas não case. Não há como você casar, diz a lei. Não há como casar, é um mandamento de Deus. A não ser que você reconcilie com ele
e passa a viver com ele. Ou marido, não abandone sua mulher. É isso que a palavra de Deus está falando. Não houve infidelidade, houve uma incompatibilidade de gênio. E isso não lhe dá autoridade para você divorciar. Mas aos outros digo eu, diz ele, aqueles que não são casados, ou que são de outras religiões, mas aos outros digo eu, não é o Senhor, não é Deus que está falando, é o apóstolo Paulo que está falando. Se algum irmão, diz ele, tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificado pelo marido crente. De outro modo, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se houvesse esse casamento de um incrédulo com uma mulher que é crente, ou ela, ambos se casaram no momento que vivia no mundo, não conhecia Deus, e depois ela aceitou a Cristo, se tornou crente, mas ele não quis seguir o passo da mulher. Mas ele não quer separar dela. Então viva com ele, diz o apóstolo Paulo. Ou, da mesma forma, o marido se tornou crente, a mulher não se tornou crente, e ela consente em viver com ele. Então vivam junto, diz o apóstolo Paulo. Viva junto, porque o marido, se ele é crente, ele santifica a mulher que não é crente. Se a mulher é crente, ela santifica o marido que não é crente. Desse modo, os filhos que irão vir desse casamento, eles serão filhos santos, não serão filhos impuros. Porque se fosse de outra forma, se a mulher não santificasse o marido, eles seriam filhos de Belial. Os filhos que viessem seriam filhos de Belial. É isso que o apóstolo Paulo diz. Mas se o incrédulo se apartar, então aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabe tu, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvará a tua mulher? Então, amados, aqui entra algo que eu tenho percebido dentro das igrejas. As mulheres, muitas vezes, o marido não é crente, não é cristão, é um alcoólatra, é um viciado químico, é um espancador, é uma pessoa que vive humilhando sua esposa. E muitas vezes as irmãs da igreja, as missionárias, os pastores, ela diz, eu vou me separar, e os pessoal dizem, não separe, porque Deus vai mudar o seu marido, ou Deus vai mudar a sua mulher. Ela é uma mulher que vive falando mal do marido, vive caluniando o marido, colocando o marido em humilhação. Ela não é cristã, mas ele é crente, e o nome dele fica sendo escarnecido por todo o bairro, e ele deseja separar. A igreja diz não. Aí vem aquilo que o apóstolo Paulo diz, você não sabe, então separe. Você não sabe se você pode salvar a sua mulher. Ou você, mulher, não sabe se pode salvar o seu marido. Você não foi chamado para viver em escravidão, em servidão. Você foi chamado para ter paz na alma. Aquilo que está ferindo a tua alma, machucando a tua alma, destruindo a tua felicidade, o apóstolo Paulo deixa bem claro. É momento, então, separe-se. Esse, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.